Continuar falando de COP, né? Bora, vamos falar mais um pouco. A gente fez mais umas matérias hoje, né? A gente Uhum. falou ontem sobre aquela investigação da Procuradoria-Geral da República ali, sobre uma suposta caso de corrupção numa licitação de 142 milhões da COP30, né? Hoje na coluna a gente continua aí, a gente está, enfim, segue na apuração, tentando entender um pouco mais, né? Analisando os outros contratos da COP, vendo tudo que tem ali. E hoje a gente dá uma matéria, Natália, mostrando que as empresas, né, só relembrando um pouco, a Isso. Procuradoria-Geral da República, ela investiga um esquema de corrupção ali em contratos públicos no governo do Pará, sendo que ao menos uma licitação é da COP30, né? A gente foi levantar ali as duas empresas que estão envolvidas nisso, né? A JA Construcom e a Jaque Engenharia, que são ligadas àquele deputado federal Antônio Doido. Uma está em nome da esposa dele e outra de um funcionário de uma fazenda dele. E daí a gente vê ali que essas empresas, além desses contratos com a COP, dessas licitações, eles têm muitos contratos com o governo do Pará desde 2010. A própria Procuradoria-Geral da República coloca ali no seu pedido de investigação que essas empresas que estão sob suspeita aí, elas já receberam 911 milhões do governo do Pará desde 2020, Natália. Isso, os 911 é o que recebeu efetivamente, né? Se for considerar o valor de contrato, tem mais de 1 bi em contratos aí, alguns ainda sendo executados. Essa foi a base da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral para pedir a investigação, porque, como a gente disse ontem, foi do cofre dessas empresas que saía aquele dinheiro que o policial militar, o Francisco Galhardo, sacou aí ao longo de um ano, né? Ele, ao longo de um ano, sacou 48,8 milhões, e esses saques saíam da conta dessas empresas, dessas empreiteiras que têm esses contratos com o governo do Pará, com cidades do Pará. Essas empresas, o COAF mandou informações, enfim, a Polícia Federal tem investigado, e a Procuradoria-Geral da República coloca essas empresas ligadas ao deputado federal Antônio Doido, esse policial militar, o Francisco Galhardo, como uma organização criminosa que atua aí nesses contratos do governo do Pará, Natália. Mais ou menos um pouco do que a gente já vê em vários outros escândalos, do que a gente já viu na Lava Jato. São sempre aí grandes empreiteiras, grandes construtoras que conseguem aí amealhar milhões, bilhões em contratos públicos, e infelizmente nesse caso novamente há aí uma suspeita de corrupção para que essas empresas conquistassem esses contratos, essas licitações, né? No caso específico da COP30, como a gente mostrou na primeira matéria, a licitação foi vencida por um consórcio formado por essas duas empresas, né, a JA Construcom e a Jaque Engenharia. No mesmo dia que ela vence a licitação, esse consórcio vence a licitação, esse PM, que é ligado ao deputado Antônio Doido, faz um saque de 6 milhões de reais num banco lá no Pará, numa cidade do Pará. Em seguida, já manda uma mensagem para o secretário de Obras Públicas do Pará, que é responsável por assinar essa licitação que tinha sido vencida pelo consórcio, e por assinar todas as licitações da COP30. Ali eles tentam marcar um encontro, falam, não conseguem, naquele momento se encontrar. 3 dias depois conversam novamente. O PM fala que teria deixado dinheiro com uma pessoa, deixado alguma coisa para o secretário, com uma pessoa chamada Andréia. Andréia também é o nome da esposa do deputado Antônio Doido, que é sócia de uma das empresas. E por fim, 4 dias depois da licitação, segundo a Polícia Federal, eles realmente se encontram. Agora a Polícia Federal está investigando isso para saber se esse encontro realmente foi relacionado a um pagamento de propina, o que foi isso, o que eram aquelas mensagens, por que esse policial militar fez tantos saques em espécie num curto período de um ano, sacar 48,8 milhões, né? Eu acho que talvez na minha vida toda eu não saque isso, Natália. Então acho que Eu não é também não. um não é um valor tão assim de deixar passar despercebido, né?
Enfim, essa investigação está rolando, a gente continua apurando, continua analisando todos os contratos aí da COP, todos os contratos dessas empresas. A Procuradoria-Geral da República coloca mais longos casos ali que podem ter tido algum tipo de crime envolvendo esse grupo formado por ex-policial militar, outros policiais militares, pessoas ligadas ao deputado Antônio Doido, o secretário de Obras do Pará, enfim. É um caso aí que tende a ter seus desdobramentos, não só na questão da corrupção, também na compra de votos, porque essa investigação ela começa a partir de uma suspeita de compra de votos, quando esse mesmo PM é preso lá em outubro de 2024, dias antes da eleição, fazendo um outro saque de 5 milhões. Aí a Polícia Federal apreende ele na agência, pega o celular dele e é dentro desse celular que encontra todas essas conversas sobre entregas de dinheiro, sobre suposta corrupção em obras, enfim. É daquelas investigações que normalmente, em situações normais, assim, ela tende a avançar, tende a andar. Tomara que essa também conclua, até para mostrar se realmente houve a corrupção ou se não. A gente brinca, né? Todo mundo acha que uma investigação ela é para, enfim, para acusar alguém, para descobrir um crime. Não, uma investigação ela tem como foco provar se é verdade ou não aqueles fatos. Então serve para os dois lados. Então a gente está na expectativa, quem sabe amanhã a gente tenha mais matérias e estamos aí, Natália. Ô, Serapião, eu ia te perguntar isso, se a Polícia Federal estuda outros crimes dessa organização criminosa, né? Você comentou que sim, que tem essa atenção, porque também como você comentou, e foi bom porque você relembrou, enfim, a história é complexa, foi bom você relembrar que começou com eleições e tá aí, chegou na COP30. Se ao longo desse tempo outros crimes foram cometidos em áreas totalmente diferentes, e também se essa organização criminosa atuava até antes das eleições lá de 2024. Pois é, a investigação ela começa focando a compra de votos, e até hoje a Polícia Federal ainda está debruçada sobre isso, sobre esse esquema de compra de votos, por causa que foi na véspera da eleição, o saque ali, a prisão do PM, e logo no celular, quando eles já começam a analisar, eles percebem que havia uma operação sendo desenvolvida ali para o dia da eleição. O irmão do Antônio Doido disputava a eleição para prefeito numa cidade ali do Pará, e nas mensagens ficava claro que ele estava arregimentando alguns policiais militares para atuar no dia da eleição e na véspera da eleição ali na cidade, no entendimento da Polícia Federal, para comprar voto, aliciar eleitores e tudo mais. Só que nesse celular, além dessas conversas sobre a eleição em si, também tinham outras conversas. Tinham essa sobre a suposta corrupção no contrato, mas a Procuradoria-Geral tem até um capítulo dentro desse documento que a gente tem, que ela coloca como outros ilícitos, envolvendo esse mesmo grupo, esse policial militar, o deputado e tudo mais. E ali ela cita desde agiotagem, desde rachadinha, desde a utilização de interpostas pessoas para esconder bens. Então, esse caso em si, esse celular, eu acho que ele permite que a Polícia Federal avance para várias áreas. Como a gente sabe, uma investigação criminal, ela tem que esgotar ali, ela também não pode abrir muito, porque senão ela acaba se perdendo ali sem um foco. O foco inicial da Polícia Federal é a compra de votos, creio que em seguida vai se debruçar muito sobre essa questão dos contratos, porque também, como a gente mostrou, não trata só de um contrato da COP30 de 142 milhões que depois foi cancelado, depois que esse PM foi preso. São quase mais de 1 bilhão em contrato que essas empresas têm num curto período, e também com uma característica interessante. Essas empresas elas já existiam, tanto a Jaque Engenharia como a JA Construcom, só que estavam em nome de outras pessoas. A partir de 2020, a esposa do deputado Antônio Doido entra como sócio de uma, e esse Jeremias, que é um funcionário da fazenda dele, entra de sócio em outra. É a partir do momento que essas pessoas ligadas ao deputado Antônio Doido entram na sociedade dessas duas empresas, que elas começam a ganhar muitos contratos com o governo do Pará, e começam a receber muito dinheiro do governo do Pará. Então, a Polícia Federal também, obviamente, deve se debruçar sobre isso, e a gente vai ficar na expectativa aqui para ver. Esses outros crimes que eu citei, que a Procuradoria-Geral da República cita no documento, agiotagem, rachadinha, enfim, essas outras coisas,
eu acho também que vai ser investigado, mas no seu tempo, né? Depois que esses mais graves forem resolvidos aí, que a Polícia Federal conseguir chegar numa conclusão nesses outros pontos, Natália. Mas é isso, é uma organização criminosa, uma suposta organização criminosa que é o que parece estava envolvida em muitos rolos ali no Pará, Natália. Sim. E o governo do Pará, Serapião, conversou com a reportagem? O governo do Pará, especificamente sobre as obras da COP, num primeiro momento o governo disse que não era uma obra da COP, a gente mostrou para eles que era, porque a informação estava no próprio site do governo do Pará, né? Então a gente mandou para eles todo o material que a gente tinha conseguido. Em seguida eles mandaram outra nota dizendo que a licitação, num primeiro momento, era da COP, e depois o governo desistiu dessa licitação. Enfim, isso tudo consta nas matérias. Sobre as duas empresas, né, a JA Construcom e a JAC Engenharia, o governo do Pará diz que todos os contratos foram feitos por processos licitatórios regulares, conduzidos de acordo com a legislação, né, e dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o governo defendeu aí esses contratos e a licitude desses contratos, né? Sobre o secretário, né, o Rui Cabral, que é o secretário que aparece nas mensagens ali com o PM e que também é investigado no caso da licitação da COP por suspeita de corrupção, o governo disse que ele mantém essa interlocução aí, né, com órgãos da administração pública e representantes da sociedade civil, como no caso o PM, né, sempre tendo como foco o interesse público, né? E que todas essas conversas e relações que ele mantinha com essas pessoas não tinham nenhuma característica de relação privada. Enfim, o governo defendeu o secretário, defendeu a licitude das contratações, Natália. Mas é isso, eu acho que a investigação permite a todas as partes exercer sua ampla defesa, assim como a nossa reportagem, a gente também deu esse espaço para o governo do Pará se manifestar, e eu acho que agora, com o decorrer da investigação, vai conseguir ficar mais claro ali quem tem razão, quem não tem razão. Eu acho que não é o caso de se fazer nenhum pré-julgamento, é o caso de se dar transparência, né? A função do jornalismo é essa, a nossa função foi dar transparência a isso que é um fato, que a Procuradoria-Geral e a PF investigam isso, as suspeitas são essas, eu acho que é importante até para que a população, principalmente num momento como esse, de um evento internacional muito importante como a COP30, a Ana falou aí antes sobre a importância da COP, e eu acho que é muito importante que a população fiscalize, que a população fique atenta, e a função da imprensa é justamente essa, de alguma forma vocalizar essa característica da população de fiscalizar. Enfim, a gente vê, né, o quanto autoridades estão deixando de ir, dizendo que não irão, porque as estadias estão caríssimas, o governo vem fazendo uma série de obras, como fez com qualquer outro evento gigante, né, para melhorar o viário dos lugares por onde, né, o evento vai passar. A gente vê isso acontecendo sempre em qualquer evento grande. Mas também é o papel da imprensa, a partir de uma denúncia dessa, né, que você faz, junto com a Letícia Pires, que é a repórter da sua coluna, também de entender, no segundo momento, os problemas que essa corrupção causaram ou que vão causar ao evento, né? Ainda não dá para saber exatamente o que tudo isso causou de prejuízo, mas certamente num segundo momento vocês vão conseguir mapear isso também, né? Por causa disso, tal construção não foi feita ou a obra não foi terminada. Ainda não dá para saber exatamente esse prejuízo, né, sobre essa questão que vocês descobriram. Sim, eu acho que a gente tem que dividir, né, separar essas coisas. Uma questão é a COP, que é um evento importantíssimo. Eu acho que tem muitos temas ali. O Brasil precisa se colocar como o player importante que é na discussão das mudanças climáticas, né? Por isso eu acho que o governo fez tanta força para que ela fosse em Belém. A gente poderia fazer, o Brasil tem cidades com muito mais estrutura para fazer um evento como esse. A escolha de Belém, eu acho que é dentro desse contexto da Amazônia, de colocar a importância do Brasil
na solução dos problemas climáticos. Acho que esse é um ponto. O outro ponto, que é um problema estrutural do Brasil, é essa incapacidade dos governos, seja estaduais, seja o governo federal, de fazer qualquer tipo de grande obra, de grande evento, sem que, de alguma forma, tenha algum tipo de irregularidade, algum tipo de desvio ali, que fique manchado durante o processo, né? Eu acho que isso, a gente tem órgãos de fiscalização que atuam muito, a Polícia Federal tem atuado nos últimos 20 anos aí de uma forma muito incisiva em relação a isso. Isso é importante, eu acho que isso não pode deixar passar, mas eu acho que isso não pode comprometer o objetivo principal da COP, que é debater as mudanças climáticas, né? Eu acho que acho que não se contamina isso com a questão da corrupção, dessas suspeitas de corrupção e também desses problemas de infraestrutura. Eu espero que os problemas de infraestrutura não esvaziem a COP. Eu acho que isso é muito importante, né? Acho que o Brasil, o governo do Pará, o governo municipal ali de Belém, precisa dar uma resposta rápida, né, para esses países, mostrando que é possível diminuir esses custos, mostrando que vai ter hospedagem, vai ter infraestrutura mínima ali para receber essas autoridades. Acho que isso é muito importante. E, paralelo a isso, esse debate sobre a fiscalização. O debate da fiscalização é todo dia, 24 horas por dia. Não é porque tem uma COP que não vai se fazer uma denúncia porque pode comprometer a COP. E também não é porque não tem a COP que a gente não vai fiscalizar. Eu acho que esses casos deveriam estar sendo fiscalizados com COP ou não. Então, eu torço para que tudo isso seja apurado, seja investigado, pessoas que possivelmente tenham cometido algum ilícito sejam punidas, mas que isso não contamine o objetivo principal da COP, que é debater mudanças climáticas, no momento que, ao meu ver, esse é o tema do mundo, né, Natália? Não é um tema do Brasil, é um tema de sobrevivência, né? Então, eu acho que a gente tem que separar nas suas caixinhas esses temas e tentar, mais uma vez, fazer um debate sobre por que, mais uma vez, um grande evento realizado no Brasil não consegue acontecer sem esses imprevistos, seja de dificuldade em produzir a infraestrutura necessária para receber as pessoas. A gente lembra a Copa, Olimpíadas, a gente conseguiu, mas também ali, pouco antes de acontecer, tinha aqueles debates, a gente vai conseguir, vai ter Copa, não vai ter Copa, enfim. Eu acho que a gente já tem um amadurecimento aí institucional para fazer esses eventos com uma maior facilidade, né, sem ter esses problemas ao longo do percurso. Isso numa caixinha. Eu acho que a outra caixinha é a caixinha dessa questão da corrupção, da fiscalização, né? Tem que colocar, olha, vamos ver o que aconteceu aqui e tentar mais uma vez que no próximo não aconteça. Mas o principal, a caixinha principal, eu acho, é a realização da COP, debater todos esses temas que são importantes para o Brasil e para o mundo, e que o Brasil consiga impor uma agenda de debate que seja mais assertiva e que tenha um resultado aí mais real do que, como a própria Ana disse, né, do IPAN, não foi o que ocorreu na anterior no Azerbaijão. Então eu vejo que é possível e a expectativa nossa sempre tem que ser positiva de que a gente vai conseguir, né, Natália? Perfeito.